Imutabilidade, queridos, é um termo relacionado com inalterabilidade e constância. O conceito de imutabilidade refere-se basicamente à propriedade de algo cujo estado não pode ser alterado e a durabilidade de suas características não podem ser modificadas, que em consequência faz deste objeto algo constante durante toda a sua existência. E basicamente são essas características que percebemos na imutabilidade de Deus quando lemos as Escrituras. Deus, por ser um ser não criado, portanto independente, não sujeito à finitude e temporalidade, à temporalidade, imutável, não em suas atitudes e sim na sua essência, isto é, sua natureza não pode ser modificada, alterada, justamente por haver constância em seu ser eterno. O teólogo Wayne Grudem, em sua teologia sistemática, diz acerca da imutabilidade de Deus dessa forma: Deus é imutável em seu ser, em suas perfeições, em seus propósitos e em suas promessas. Alguns textos nas Escrituras, como Salmos 112, verso 26 e 27, Hebreus 13, 8, Tiago 1, 17, clarificam bem acerca da imutabilidade do caráter de Deus. Isto é, Deus ele era e é e será permanentemente o mesmo. Ele não era no sentido que ele progrediu para melhor e não será no sentido de não poder ser o que sempre foi, ou ter obtido algum grau de perfeição que ele não possuía anteriormente. Pois você sabe que é impossível que o Senhor Deus, por causa de sua imutabilidade, se transforme em algo mais perfeito, mais belo, mais poderoso, menos poderoso, mais onisciente, menos onisciente, visto que ele permanece sempre na substância que ele é própria, obviamente, é um ser infinito, independente e eterno como nosso Deus. O teólogo holandês Herman Bavinck diz que só Deus é puro ser e não vir a ser. Isso significa que todo ser ou objeto que deixou de ser o que é, o que veio a ser, não pode ser imutável porque está sujeito a uma ordem de progressão ou até mesmo de regressão. Mas claro, isso não significa que Deus é imóvel por causa de sua imutabilidade, porque todo movimento implica em mudança. No livro Filosofia para Iniciante, de R.C. Sproul, encontramos essa ideia no filósofo Heráclito do ano 540 a.C., me recordo bem, que dizia que todas as coisas fluem sempre e em todo lugar. Querendo dizer com isso que todo movimento implica em mudanças, que todas as coisas estão em um estado de vir a ser, de progressão e até mesmo de regressão. E obviamente isso não acontece no nosso Deus, embora ele não seja imóvel e sim ativo por ser imanente, isto é, ele se relaciona com sua criação, se move especialmente em direção aos homens, mas isso não implica em mudanças, pois Deus existe de forma finita e absoluta. Ele é e não pode ser e de repente não ser. Tudo isso para dizer, queridos, que a imutabilidade de Deus não é afetada pelo fato dele ser dinâmico e ativo na sua própria criação. Ademais, o que é importante entender é a relação da imutabilidade de Deus com seus outros atributos. Isso aqui é interessante. Eu falo especificamente infinitude e onisciência. Deus é imutável porque ele é infinito, isto é, fora do tempo. Logo, Deus não envelhece, não rejuvenesce, não cresce, não diminui, não aprende, não desaprende, não regride e não se desenvolve como nós dentro do tempo. Como diz Heber Carlos de Campos em seu livro O Ser de Deus e seus Atributos, espaço infinito e duração infinita não estão sujeitos a mudanças. E por fim, o atributo onisciência. Deus é onisciente, logo sugere igualmente mutabilidade, claro, não pode haver mudanças na mente divina. Um século Deus sabia muito, outro século sabe menos. Se isso ocorresse, estaria se expressando diminuição e aumento no seu conhecimento, ok? Deus não seria imutável, visto que em um dado momento ele não tinha conhecimento pleno de tudo e em outro momento precisou adquirir conhecimento devido a alguma situação que o surpreendeu e que em consequência exigiu mais conhecimento da parte de Deus. Logo, como diz o dicionário Wycliffe sobre isso, é que Deus não pode esquecer o que sabe agora, nem esboçar uma ideia ou tão menos acrescentar algo em seu pensamento em que ele nunca tivesse pensado antes. E para finalizar, o próprio Senhor, em Malaquias 3:6, se encarregou em afirmar: eu sou o Senhor e não mudo. Embora tenhamos versos, queridos, que falam que Deus se arrepende, obviamente, não no sentido de ter Deus reconhecido que errou e por causa disso mudou para não cometer o mesmo erro, mas no sentido de haver uma atribuição de sentimentos humanos a Deus, como por exemplo tristeza, alegria, etc., que na teologia é chamado de antropopatismo, visto que seria impossível
descrever um ser tão perfeito e infinito não usando termos humanos. Portanto, a necessidade de adaptação do caráter divino em linguagem humana é imprescindível para uma melhor compreensão do ser de Deus, que é um ser infinito. Então, o arrependimento de Deus, pois sabemos que Deus age e sente diante de determinada situação, não implica em mudanças na sua natureza, na sua essência, e sim, como disse inicialmente, mudanças em suas atitudes e ações diante de modos e situações diferentes, sem, claro, que haja inalterabilidade em seu ser absolutamente perfeito e constante.